Olá, queridos, boa noite, graça e paz. Deus abençoe a todos. Estamos aqui para mais uma transmissão da Igreja Batista Boas Novas, em Vila Isabel, Rio de Janeiro, Brasil. Para mais esse encontro, agora às terças-feiras, de Clínica Pastoral. Você é bem-vindo a este encontro. Vamos nos preparando, vamos sintonizando para este encontro, para este bate-papo, para esta conversa. É muito bom poder estar aqui. Parece que está tudo bem, imagem, som. E à medida que você for sintonizando, dê um alô para nós aí. Tivemos agora um tempo de adoração ao Senhor, quando no grupo de WhatsApp temos nos encontrado e estamos aqui para mais esse encontro. Mudamos da segunda-feira para a terça. Agora o nosso horário semanal será terça e quarta. Terça-feira é Clínica Pastoral e quarta-feira é o culto ao Senhor. Irmã Andressa Nogueira, paz, obrigado pelo retorno. Um abraço aí no Alain, nas meninas, que Deus abençoe a vida de vocês, que estejam tudo vivendo a paz do Senhor. Como estava falando, nós então estamos com um novo horário às terças-feiras e às quartas-feiras. Terça-feira, Clínica Pastoral, e quarta-feira, Culto ao Senhor. E nessa quarta-feira, amanhã, vamos trazer uma palavra sobre a igreja, porque, afinal de contas, a igreja já completou os 63 anos ontem, né? Ontem foi um dia de muita gratidão e vamos estender esse altar de gratidão até o final do mês, ênfase especial, agradecendo a Deus pela vida da igreja, por esse tempo, pela vida daqueles que nos antecederam, os fundadores, aqueles que doaram. Então, na manhã, uma palavra bem específica sobre a igreja, sobre nós que somos a igreja do Senhor Jesus. E então continua todos os dias às 19h30 o altar de adoração até às 20 horas. E na terça e na quarta os eventos, como tenho acabado de lembrar os amados. Terça-feira, Clínica Pastoral, e quarta-feira, Culto ao Senhor. A sexta-feira não temos mais, teremos mais o encontro da sexta-feira. E no sábado é culto jovem, ok? Culto jovem, eles têm um encontro que eles fazem e nós queremos dar bastante ênfase à infância e à juventude. A infância tem a escolinha, 8h30 da manhã, e o cultinho às 19h30, aos domingos. Continuamos com a escola bíblica dominical e também com o culto da manhã. À noite, aos domingos, não haverá culto online, porque a ênfase é para as crianças, porque os papais e as mamães precisam assessorar as crianças estando em casa para que elas participem do cultinho, que é feito com muito carinho pela irmã Luz, que tem pastoreado as crianças, e nós queremos investir nessa geração. Essa geração é que vai tomar conta
da igreja, né? E investir também na juventude. A juventude precisa ser a igreja de hoje, a igreja hoje, a igreja do Senhor para hoje, tomar a posição, tomando a liderança da igreja. Amém? Luciere está por aqui com a sua turma. Pastor Alain, um abraço para vocês todos, também para as meninas. Kátia Constant e Daniel Constant. Daniel está por aí também, não é verdade? Já chegou por aqui. Vamos ver quem mais está chegando. Nem sempre eu vejo todos, mas é muito bom ver o nome de vocês aqui, saber que vocês estão em sintonia conosco. Hoje, enquanto nossos irmãos estão chegando, é porque há muito engarrafamento no trânsito, ainda estão chegando. Enquanto os irmãos estão chegando aqui, está sintonizados, nós vamos já indicando, hoje nós vamos concluir aquele assunto da clínica pastoral da semana passada, que foi a depressão. Hoje a segunda parte é a conclusão. E hoje queremos tratar um pouco mais sobre o que a Bíblia mostra sobre a depressão e falar um pouco mais sobre as causas, né, e sobre como nós vamos tratar a depressão. Na semana passada foi uma abordagem geral, muita participação, e gostaríamos de hoje também ter a participação de vocês. Semana passada o foco principal foi se um crente, um cristão, ele pode sofrer depressão, lembra? E falamos, foi muito bom, foi muito rica a participação de vocês, e hoje também vamos querer desejar a participação de vocês. O que a Bíblia nos mostra sobre a depressão e causas. O que você acha que causa a depressão? Né? Já vimos que tem causas de natureza espiritual, causas de natureza não espiritual, e como a gente pode lidar com isso. O propósito desse encontro, para tratar desse assunto, o propósito, aliás, desse tema, é para que nós possamos cuidar de nós mesmos. Amém? Temos que cuidar de nós mesmos, que somos templo do Espírito Santo, não é verdade? Mas também temos que estar preparados, amados, para cuidar de outras pessoas, saber identificar, saber lidar, saber ter uma palavra inicial de orientação. O mundo está aí passando por um período de extrema dificuldade, a nossa pátria também, por razões já conhecidas, né? Estamos sobre essa pandemia, mas graças a Deus já está indo embora, em nome de Jesus. Mas ainda estamos sob o efeito da pandemia e passado, já estamos verificando isso, já. Mas à medida que o tempo vai passando, nós vamos ver as sequelas dessa pandemia no emocional, no psique, no espírito, na alma. E já estamos identificando já um grande número de pessoas que estão ficando deprimidas, né? No sábado estava conversando com um cidadão simples que estava num local de comércio e ele, sem eu falar nada, ele falou assim: o senhor sabe que nós estamos ficando deprimidos? Aí ele falou sobre ele. Né? É um homem simples mesmo, mas ele está passando por isso e assim deverão estar muitas pessoas dentro da nossa igreja, dentro da família de Deus e também fora. E é importante que a igreja do Senhor esteja preparada, pronta para explicar ao mundo a razão da nossa fé, ter uma palavra consistente, com base, com fundamento, não ficar só falando frases prontas e feitas, mas saber conversar, entender e orientar. Porque afinal nós somos sal da terra e luz do mundo, não é verdade? Então vai pensando aí, qual é o pensamento da Bíblia, o que você acha que a Bíblia fala, mostra sobre depressão, e também assim, o que você acha, quais seriam as causas, ou cite aí uma ou duas causas, por que uma pessoa pode ficar deprimida e como nós podemos tratar da depressão, né? E no finalzinho, lá na segunda, lá para o final, nós vamos olhar exemplos bíblicos e vamos ver um exemplo clássico de um homem de Deus, conforme o relato bíblico, que foi acometido, né? Esteve sob um ataque de depressão. Ok? Vamos então preparar nossos corações para estar buscando a presença do nosso Deus. Amém? Vamos falar com Deus, você onde você estiver,
você pode inclinar sua cabeça, se puder, e pode estar aí conosco em concordância nesse tempo de que vamos estar orando. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, em nome de Jesus Cristo, nós entramos na presença do Senhor, porque o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. O Senhor é o nosso socorro bem presente na angústia. E como falou nossos irmãos do passado, nós também indagamos hoje, para quem iremos nós? Se o Senhor é a nossa vida, se o Senhor já nos deu o caminho da vida, que é Jesus. Por isso nós recorremos ao Senhor em oração, para, ó Deus, expressar a nossa gratidão, ó Deus, a nossa alegria, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor olha para cada um de nós, o Senhor não dorme, o Senhor está diuturnamente trabalhando em favor dos teus filhos. E nós queremos te agradecer e te adorar, e expressar a nossa gratidão, o nosso amor, o nosso reconhecimento por tudo que o Senhor é e também por tudo que o Senhor faz por nós. Queremos desde já, pela fé, agradecer o que o Senhor ainda vai fazer por nós. Ó Deus amado, muito obrigado. Queremos também, Pai, entrar na presença do Senhor com nossos corações abertos, com nossos corações rasgados, para, Santo Deus, pedir que o Senhor sonde os nossos corações e arranque toda maldade, mesmo aquela maldade que está escondida, que nós não podemos perceber, tudo que é mal, todo pecado, nós confessamos os nossos pecados ao Senhor. Ó Deus, perdoa os nossos pecados. Ó Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Queremos clamar ao Senhor pela nossa pátria amada, Brasil. Clamar ao Senhor pelas famílias, por cada família deste Brasil. Que as mãos do Senhor estejam estendidas sobre as famílias, sobre todas as famílias em lugares mais distantes, aquelas menos favorecidas, as famílias das cidades, das metrópoles, dos palácios, todas as famílias, porque Jesus morreu por todos. Que o Senhor visite para suprir a necessidade de cada pessoa, de cada lar. Ó Deus, de forma especial, que o Senhor traga as provisões dos céus, o alimento, a habitação, o sustento, aquelas necessidades básicas, em nome de Jesus, aquelas necessidades fundamentais. Que o Senhor, Pai, abençoe os que já estão empregados, que eles continuem empregados. Nós te agradecemos por isso. Aqueles que podem estar trabalhando, mesmo que não sejam empregados, mas que podem estar trabalhando e recebendo o sustento que vem do Senhor. Pedimos por aqueles que perderam os seus empregos, por aqueles trabalhadores informais que ficaram sem atividades, pelos profissionais liberais, pelos micros, pequenos, médios e grandes empresários. Que o Senhor entre com providência na cadeia produtiva, na economia do Brasil, que o Senhor faça a economia circular de maneira sobrenatural. Sabemos que o Senhor pode fazer isso, por isso nós clamamos ao Senhor, a fim de que o Brasil produza e que toda a nação possa ver que foi algo sobrenatural, que foi a boa e poderosa mão do Senhor que fez isso. Ó Deus amor, abençoa também aqueles que estão enfermos, aqueles que foram acometidos pelo vírus, aqueles que estão enfermos por outras doenças em seus lares ou nos hospitais. Que o Senhor, Deus, venha com a cura, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que sara,
o Deus que cura, porque o Senhor mandou Jesus, que já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Amém. Então, Pai de amor, que haja cura, que haja pronto restabelecimento, em nome de Jesus. Que o Senhor estanque, como o Senhor já tem feito, estamos vendo isso, o avanço deste vírus, porque comparativamente com outras nações menos populosas, as pessoas aqui nessa nação, poucos têm sido alcançados comparativamente. Mas sabemos que uma vida não tem preço, e por isso clamamos ao Senhor, que o Senhor venha com o consolo do Senhor, por aqueles que perderam os seus amados, os seus entes queridos, aqueles que perderam os seus amados em função deste vírus ou de outra enfermidade. Que o Senhor visite os corações, as famílias enlutadas, que o Senhor inunde esses lares com a tua bendita paz. Que o Senhor visite aqueles que estão nas ruas, que não têm como ir para suas casas ou não querem ir para os seus lares. Que o Senhor visite-os para que o Senhor possa fazer com que retornem aos seus lares. Amém. Em nome de Jesus. Visita, Pai, abençoa os médicos, suas famílias, os paramédicos, as enfermeiras, toda a estrutura, ó Deus, pública, que estão aí a serviço da saúde da população, os médicos, os bombeiros. Ó Deus, que o Senhor visite, que o Senhor sustente, em nome de Jesus. Pai de amor, venha abençoar as autoridades do nosso país. Que a bênção do Senhor venha sobre o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Que o Senhor abençoe ele e sua família, os seus ministros e sua família, e toda a estrutura, todos os ministérios, toda a estrutura do federal espalhada em todo o Brasil. Que o Senhor abençoe e dê sabedoria, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor venha sobre o presidente do Supremo Tribunal Federal e os seus pares e todos os funcionários e toda a estrutura deste poder espalhada em todo o território nacional. Que venha a bênção do Senhor sobre todos eles, suas famílias, em nome de Jesus. Deus de amor, que a bênção do Senhor venha sobre a vida do presidente do Senado e o presidente da Câmara, os senadores, os deputados e seus familiares. Ó Deus, que o Senhor abençoe todo o poder legislativo em todo o território nacional. Que a bênção do Senhor venha sobre os poderes executivo estadual em todos os estados e em todos os municípios. Em nome de Jesus. E que, ó Deus, essas pessoas que estão em cargos públicos, em posição de autoridades, que tenham a bênção do Senhor e que façam o que é justo, o que é correto fazer. Que não haja nenhum desvio, nenhum interesse próprio, Senhor. Que todo espírito, Pai, de contenda, de divisão seja afastado, removido da nossa nação. Em nome de Jesus. Que haja paz na nossa nação. Que todo pensamento, todo ensino, toda palavra, toda doutrinação que seja contrária à tua santa palavra, os teus santos princípios, que sejam removidos da nossa nação, em nome de Jesus. Pai de amor, venha abençoar agora este encontro, as pessoas que terão acesso a esta reunião, agora ou depois. Que o teu Espírito, ele mesmo faça a obra, ele mesmo toque o coração, que ele mesmo ilumine, traga convencimento e direção. Que o Senhor nos use e use tudo o que está fazendo com que este encontro aconteça. Para a glória de Jesus. Em nome dele que nós oramos agradecidos. E o povo de Deus diz... Amém. Onde você estiver, diga amém. Diga aí glória a Deus. Onde você estiver, meu querido, é muito bom ter você aqui. Pastor Alexandra, o irmão Diácono Alberto,
Hoje eu ouvi muito bem no louvor a voz do irmão Alberto, aquele vozeirão, não é? Que o Senhor abençoe a sua família. Paulo Paradela, o Senhor abençoe a sua família, a sua casa. Abençoe a irmã Beth, um grande abraço para ela. Que Deus abençoe todos que estão em sintonia aqui conosco neste momento, né? Que Deus, a graça de Deus, a bênção de Deus esteja aí na casa de vocês. Espero que tudo vá bem com vocês, que a alegria do Senhor esteja aí na sua casa, esteja aí no seu coração, amém? Hoje nossa clínica pastoral é a continuação da que iniciamos na semana passada. Eu quero desde já pedir a sua participação. Irmã Regina Lira, Deus abençoe, irmã Regina, fique na paz aí, que Deus abençoe a sua casa, que a paz do Senhor esteja reinando aí no seu lar. Como estava dizendo, nós estamos então hoje encerrando, ou na segunda parte, da nossa clínica pastoral que nós realizamos semana passada. E nós então queremos hoje concluir e pedir a participação de vocês. O tema é depressão, a segunda parte, e na semana passada nós vimos ficamos mais no entorno do que você acha. Você acha que um verdadeiro crente pode ficar deprimido? Por quê? Não é? Acha que a depressão é pecado? Sim ou não? É fruto do pecado? Sim ou não? E foi muito bom a participação de vocês. Eu quero então hoje convidar vocês para participar. Hoje nós vamos avançar um pouquinho mais, se Deus assim o permitir, e pensar um pouco sobre o que a Bíblia nos mostra e o que a Bíblia nos fala sobre depressão. E também falar um pouco mais na prática, e dando alguns exemplos sobre causas e tratamento. Semana passada foi mais geral, falamos um pouco também sobre causas e sobre algumas soluções, mas hoje queremos ser mais específicos. O que a Bíblia fala? O que a sua Bíblia fala sobre depressão? Pode dar um exemplo? E também você pode colocar aí seus exemplos. O que você acha que causa depressão, não é? Já vimos na semana passada, na abordagem panorâmica que fizemos, que pode ter uma causa física, né? Pode ter uma causa espiritual. Lembra que nós falamos? O espiritual pode contaminar o físico, ou o físico espiritual. Isso ficou bem claro. E então hoje queremos então agora ir mais específico, exemplo mais específico. Quais são as causas e quais são as ações ou abordagens que nós podemos estar cuidando de depressão. Como falei logo no comecinho, a importância de você estar participando, e nós estamos nos relembrando algumas coisas, e estamos também sendo preparados, mais habilitados, porque isso serve para nós, para cada pessoa, amém? Tudo tem que servir para nós, porque se servir para nós, como é que vai recomendar para os outros, né? E serve também para nós poder abençoar algumas pessoas que possam estar, mesmo no arraial da igreja, no meio da parentela, da família, ou alguém de fora. Porque os tempos agora nós estamos começando a ver as sequelas da presença deste vírus e do fato de ter que ficarmos em casa, presos, né? E isso mexeu no psique, na vida, e acaba por interferir na saúde física, emocional das pessoas, né? Algumas pessoas estão trabalhando em home office, em casa, e é uma solução, mas às vezes o trabalho fica mais apertado, né? Mais difícil, e as crianças estão também em casa, não tem aquele tempo do colégio. Então toda a dinâmica da vida foi mexida, e isso acaba por nos afligir, não é? Então muitos estão só aí na live, né? Eu até ouvi, só para descontrair um pouquinho, eu ouvi há alguns dias atrás, que os homens só estão agora em casa fazendo live, né? Os homens não querem outra vida, é só live, né? Live louça, live o banheiro, live a varanda,
né? E eles não estão aguentando mais de tanta live nesse tempo em casa, né? Então, o fato é que, de alguma forma, todos nós somos mexidos. Bom, brincadeiras à parte, vamos ao assunto. Nós encerramos a semana passada citando um verso da palavra de Deus, conforme Hebreus 4, verso 15 e 16. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ok? Então, o que a Bíblia fala sobre este assunto? Vamos começar, enquanto você está aí se preparando para participar, né? Eu quero ver a sua participação. Vamos começar citando alguns exemplos bíblicos. A Bíblia mostra alguns exemplos de depressão. Vou começar citando alguns, você se lembrar também pode mencionar aí. Jó, sabe da história de Jó. Tudo ia certinho na vida dele, aconteceu uma intercorrência fortíssima na vida dele, ele perdeu tudo, você já conhece a história de Jó, e certa altura, Jó capítulo 3, verso 11, ele diz assim, por que não morri eu desde a madre? E em saindo do ventre não expirei. Olha só que coisa terrível. Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que eu nasci? Ou se eu nasci, por que quando nasci, expirei, eu não morri? É uma reação clara de alguém que pela luta que estava submetido, pela dor pela qual ele estava passando, ele se viu num estado depressivo. E outras palavras de Jó vai mostrar isso claramente, né? Outro exemplo que eu posso compartilhar com você é alguém que se viu num estado de depressão, foi o Moisés, o grande homem de Deus, admiro muito, é um dos personagens bíblicos que eu mais assim admiro, não sei se é o mais, mas ele é muito rico, porque é um líder tremendo, ele teve que libertar o povo, teve que ensinar o povo tudo, porque era um povo que não tinha nenhum princípio, nenhum valor, não tinha nenhuma noção de higiene, nenhuma noção de direito de respeito ao direito à lei, teve que ensinar direito de vizinhança, olha, depois ensinar a cultuar, depois conduzir o povo e viver ali, experimentar a rebelião, a rebeldia do coração do povo. E conforme Números capítulo 11, 13 e 15, nós, diante da insatisfação do povo, da rebeldia do povo, Moisés falou o seguinte, de onde teria eu a carne para dar a todo esse povo? Porque o povo começou a ficar, murmurar e se rebelou porque não tinha carne. Porquanto contra mim choram, porque o povo foi contra o pastor, o líder, né? Porque contra mim choram dizendo, dá-nos carne a comer. Eu só não posso levar a todos esses povos, eu só não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. Eu não posso caminhar esse povo sozinho, porque tá peso demais para mim, né? E ele falou então para o Senhor, e se assim fazes comigo, mata-me, peço-te, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixe ver o meu mal. Entende, amados? Que reação tremenda, que reação tremenda. Também, igual a Jó, no momento de crise, o líder, o grande líder Moisés, ele falou, então me mate, não vale a pena viver, não é? Outro exemplo que eu quero compartilhar com você é o exemplo de Davi. Davi, você sabe, Davi, ele errou, ele pecou, um homem segundo o coração de Deus, e ele não teve nenhuma vergonha de dizer a situação dele. Primeiro foi Jó, o exemplo. O segundo exemplo, Moisés querendo morrer também. E Davi falou o seguinte, conforme o Salmo 42, 5.
Por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da tua face. Ele reconheceu que estava com um abatimento interior, o abatimento da alma, uma tristeza profunda. Não é? A irmã Márcia Cristina está citando aqui o exemplo de Elias. Ok, aguarda um pouquinho que eu vou chegar no exemplo de Elias. Você pode dar outro exemplo também, e você também pode dizer o que você acha, vocês podem dizer o que você acha que poderia ser as causas, ou que vocês mais têm conhecimento de depressão e como seria o tratamento, ou qual as atitudes. Mas o outro exemplo que eu quero dar para vocês, tudo exemplo de crente, hein? É de Jonas. Não é? Jonas, ele tinha que ir pregar o evangelho, né? Levanta-te e vai a grande Nínive. Foi a ordem que ele teve. E prega contra ela a mensagem que eu te digo. Jonas capítulo 3, verso 2. E Jonas, ele não ficou contente por isso. Ele ficou chateado, ele ficou revoltado. Mas revoltadíssimo. Né? E no capítulo 4, de 3 a 10, ele disse: peço-te, pois, ao Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: faze bem que assim te ires. Quer dizer, ele ficou com a sua emocional tão exaltado, tão irado, que ele desejou morrer. E diz o texto, então, que Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela, e ali fez uma cabana e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que acontecia na cidade. E fez o Senhor nascer uma aboboreira, e ela subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremos por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um verme que no dia seguinte, ao subir a alva, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmo oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Veja só, então Deus disse a Jonas: faz bem te assim te ires por causa da aboboreira? E ele disse: faço bem que me revolte até a morte. Olha que espírito de depressão, de rebelião também, não é? Então o Senhor disse: tivesses tua compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, e que nenhuma noite nasceu, e numa noite pereceu, e não está tendo compaixão do povo que precisa de salvação e de arrependimento. Mas o que eu quero ressaltar aqui é motivo diferente, não é? O Jó perdeu tudo, perdeu família, perdeu tudo, quis morrer, não é? Depois foi o Davi, perdão, o Moisés, que sob pressão do povo, ele diz: mata-me, melhor eu morrer, que eu não posso liderar esse povo sozinho. Depois Davi, que estava com sua alma oprimida, abatida. E depois Jonas, simplesmente porque ele achou algo muito errado da parte de Deus, ele ir pregar o evangelho a um povo tão rebelde. E ele então desejou morrer, não é? Então, que lições podemos aprender sobre a depressão? Vamos então agora pegar o exemplo que eu já tinha separado aqui, que a irmã Márcia Cristina também compartilhou. Vamos pegar agora um exemplo clássico, o exemplo de Elias. Não é? A irmã Andressa está dizendo assim, está dizendo aqui que não aceitar uma situação é algo que pode... Acredito que não aceitar uma situação, algo que aconteceu, pode causar a depressão. Sim,
Não aceitar uma situação de algo que aconteceu pode causar depressão. Isso é muito importante. Por que eu estou suscitando esses exemplos aqui práticos? É porque para nós não cairmos naqueles erros que nós mencionamos na nossa clínica pastoral passada, né? Por exemplo, o Jonas não aceitava aquela situação de ter que pregar, não é? O Jó não aceitou aquela situação e a gente viu que eles entrou em depressão, em tristeza profunda. Mas há também a história de Elias. Eu vou só fazer uma síntese rápida, porque penso que a maioria que nos assiste sabe dessa história. Elias, um homem de Deus, teve uma grande vitória sobre os profetas de Baal. A rainha Jezabel disse que ele ia morrer, ele entrou em crise, ele fugiu, conforme está registrado no 1 Reis capítulo 19, né? E então ele fugiu, entrou num estado de total depressão, né? Mas quais são os exemplos que a gente vai tirar de Elias? Primeiro que a Bíblia diz que Elias era homem que tinha as mesmas paixões que nós tivemos. A irmã Márcia está falando também, um momento também tenso de opressão, né? Às vezes adiamos a tomada de decisão, né? Então, Elias era homem como nós, né? Ele, porém, diz o texto que ele foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meu pai. 1 Reis 19, 14. Mas a Bíblia diz que ele era homem como nós. Ele era homem como nós, não é? Então, assim, o que causou depressão em Elias? Temos visto aqui várias causas aqui, né? Alguém falou sobre postergação, né? A Márcia, tomar decisão, né? Perda de pessoas, perdas, de qualquer tipo de perda, né? Perda de ente querido, o desfazimento de um namoro, de um casamento, né? E a irmã Andressa diz assim: em contrapartida, a cura está em entender que nada acontece sem a permissão de Deus. Verdade, como foi o caso de Jó. Então, vamos chegar na cura daqui a pouquinho. Então, Elias era homem como nós, então sujeito à depressão. Mas o que aconteceu com Elias, apesar de toda aquela, era uma batalha espiritual, era uma guerra, era um momento muito difícil para ele, houve alguma coisa inesperada, ele não contava com a reação da Jezabel, mas ele foi tomado também de um cansaço físico. Ele estava cansado fisicamente, né? Também diz a palavra que a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu o lombo, e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Quer dizer, havia ali um envolvimento emocional, um movimento da mente dele, um envolvimento das suas forças físicas, tudo envolvido ali. E às vezes um profundo cansaço físico, como diz a outra linguagem, um esgotamento, pode levar a pessoa a ficar deprimida. Por isso, ao conversar com as pessoas, você precisa entender, precisa ouvir essa pessoa, entender um pouco do contexto que ela está. Outra razão é a carência afetiva, a carência de simpatia, o sentimento de rejeição, não é? A carência de empatia. Veja que o Elias disse o seguinte, ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Eu tenho sido uma pessoa correta, feito tudo direitinho. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei. É um espírito de carência, um espírito de rejeição,
um espírito de solidão. Aí eu estou sozinho, só eu fiquei. E buscam a minha vida para me atirarem. Então, assim, esgotamento físico, né, esgotamento das suas forças físicas, essa carência afetiva, né, essa carência de simpatia, esse espírito de rejeição, esse espírito de solidão, né, pode levar a pessoa a esse estado de depressão. E, em linhas gerais, como já foi mencionado aqui, com outras palavras, né, um desapontamento profundo em uma situação, em uma circunstância da vida, um desapontamento, né? Esse desapontamento, queridos, pode ser até pela própria vida. É chamada crise existencial. A pessoa perde, ela como cai num vácuo na vida. A vida é como ela está num vazio, ela caiu num vácuo. Esse desapontamento geral com a existência, com a vida, ou mesmo ficou desapontado porque uma grande expectativa, né, quanto a um êxito na sua vida foi frustrado, caiu por terra, né? Algo que a pessoa julga muito relevante. Isso envolve também a questão, como dissemos, das perdas em geral, né? E isso então leva a pessoa a um estado depressivo. O caso de Elias é esse caso clássico. Ele ficou deprimido e os outros também, porque houve perda, havia pressão sobre a vida desses exemplos que citei e foram levados a esse estado. Então, assim, o que a Bíblia nos aponta? Agora vamos ver a possibilidade de saída das situações, de sair dessa situação. A Lígia colocou, não vê possibilidade de sair da situação. Estou num beco sem saída. Aí eu me isolo, aí eu me fico calado, aí eu acho que o mundo todo está contra mim, eu mesmo me imponho uma solidão, não tenho saída, né? Mas assim, vamos ver as possibilidades de saída. A pessoa pensa que não tem saída, mas tem saída. O tratamento de Deus para o deprimido, né? A primeira coisa que nós precisamos entender, e para nós mesmos e para ajudar as pessoas, Aldilene, você é bem-vinda. Que bom ver você por aqui, a paz do Senhor. Estamos falando sobre depressão. De novo, concluindo esse assunto, né? O que a Bíblia nos mostra e qual as causas e como podemos enfrentar a depressão conosco mesmo, ou com algum irmão, ou com alguma outra pessoa. Estamos agora, então, cuidando do tratamento de Deus para o deprimido. Uma primeira lei áurea para essa questão é voltar a nossa mente para Deus. Os padrões dos nossos pensamentos, os padrões que balizam a nossa fé, estão apontados para Deus. Nós demos vários exemplos de homens de Deus que estavam sendo usados por Deus e nem por isso deixaram de cair nesse estado de depressão, ok? Mas o que o Filho de Deus tem que fazer? O crente, ele tem que ter os padrões de pensamento, os padrões da sua fé apontados para Deus, porque Deus é o nosso norte, amém? E você que está assistindo esse vídeo, que ainda não tem uma intimidade com Deus, você ainda que não aceitou Jesus como Salvador, eu tenho falado na minha outra série de mensagens sobre Joel, você ainda não passou para o lado de Deus, você que sempre pensou que está do lado de Deus, mas na realidade, se você não aceitou Jesus como Salvador, você não passou para o lado de Deus, embora você deseje muito. Então aproveite hoje, faça a sua decisão, aceitando Jesus como seu Salvador e passe para o lado de Deus, amém? Mas você que não é um cristão, não é um evangélico ainda, você pode buscar a Deus, porque Deus não faz acepção de pessoa.
Amém? Então, ele não faz acepção de pessoa, ele quer que todos sejam muito bem-sucedidos, né? Então, você vai procurar manter os seus padrões de pensamento, sua fé apontada para Deus. Se tiver dificuldade, procura um evangélico, alguém da sua família, e ele vai te ensinar como você pode fazer isso. Mas um verso que nos ajuda muito em relação a isso é a citação de Jesus em Marcos capítulo 12, verso 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, ou de tua mente e de todas as tuas forças. Então, num momento como este, é importante que nós não deixemos que a nossa vida, o nosso pensamento, a nossa fé, o nosso coração esteja apontado para Deus, mesmo no estado de debilidade, ok? Então, primeiro passo é esse. Então, quais são as outras possíveis soluções? Qual que você sugeriria? Eu não sei se tem alguma por aqui. A irmã Andressa falou que saber que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Verdade. Por isso que tem que estar com um pensamento, mente, coração e fé apontado para Deus. Deus está no controle de todas as coisas, mesmo quando nós estamos enfrentando um estado de depressão. Qual é a outra saída? O que você diria para uma pessoa que abordasse você, o que ela deveria fazer? Enquanto você vai pensando, eu vou adiantando aqui. Primeiro, é importante ver a questão do descanso, sustento da parte física e descanso. A palavra diz que o profeta deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Ele estava cansado, ele estava exausto. E muitas vezes nós não nos damos conta disso, que o nosso ser, a nossa mente, o nosso físico, ou assim, a nossa estrutura toda está cansada. E além de estar cansada, está mal alimentada. E isso pode ser uma porta aberta para que entremos num estado de depressão, para que a pessoa entre num estado de depressão. Então, o que você pode verificar na sua vida ou de alguém que lhe procure ou que você observe que está ficando deprimido é isso. Você pode ajudando dizendo o seguinte: tem descansado? Tem dormido bem? Né, pastores? Que fica até de madrugada aí dormindo. Isso acaba virando pecado. Né? É assim. Porque afinal de contas o nosso tempo é o corpo do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele levantou-se e foi dormir debaixo do zimbro. Você vê que no tempo de Jesus ele saía para um lugar reservado de vez em quando, saía do meio da multidão. Ele ia descansar, porque ali ele era 100% homem, 100% Deus. O lado humano dele cansava, ele chorou, ele teve fome, teve sede. Então, Elias, no estado de depressão, ele deitou-se debaixo do zimbro para dormir. E Deus mandou socorro. Eis que então um anjo tocou e disse: levanta e come. Deus é muito prático, né? Às vezes tem que orar, mas tem que comer, se alimentar, não é verdade? São coisas que fazem parte da nossa vida, não é? Então, assim, levanta e come. E olhou, eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre a brasa e uma botija de água. E comeu e bebeu. Agora eu estou pronto, estou pronto para outra, não. Diz o texto que ele então tornou-se a deitar. Depois veio o anjo de novo, segunda vez, e tocou e disse: levanta-te, come, porque te será muito longo o caminho.
Ele levantou, comeu, bebeu e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Então, lições preciosas da Bíblia. Você vai encontrar isso em outros lugares. Eu peguei o exemplo de Elias. Cuidar do sustento dessa estrutura física, mental, esse ente material precisa ser bem cuidado. Para nós que já recebemos o Espírito Santo, não podemos esquecer que somos templo do Espírito Santo. Amém? Qual é outra coisa que é importante para lidar com um estado de depressão? Falar. Podia dizer assim, desabafar. Botar para fora. Ou então, tira ali a válvula da panela de pressão. Senão pode explodir. Falar. Conversar. Se expor. Isso é importante. Falar. Porque isso é muito, muito interessante. Dos sinais de depressão é muito calado, pouca conversa. A irmã Lucy Ellen está dizendo aqui, olha só, cuidado físico, fazer exercício, não é? Fazer exercício. Isso aí, muito boa, gostei dessa aqui. Fazer exercício, cuidar da mente, realizando atividades produtivas, muito importante. Cuidar do espírito, buscando a palavra. Pô, levou meu esboço todo. Maravilha. Brincadeira, muito bom. Exatamente. Geralmente as pessoas têm preguiça até de pensar, né? Pensar dói. E fazer exercício físico, então, dói mais ainda, né? Mas é muito importante isso. Fazer exercício, né? Mas eu estava falando sobre se expor. Aí o texto vai dizer o seguinte, que então Elias diz, tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos Exércitos, pois os filhos de Israel deixaram, repetiu de novo aquilo que ele repetiu novamente as mesmas palavras. Porque Israel deixou a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas, a espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. Está desabafando, né? A Lúcia falou, compartilhar com alguém, é isso que eu estou querendo dizer. Procure alguém, vai conversar, mas alguém que não esteja deprimido, viu? Se juntar dois deprimidos, só um anjo do céu, Gabriel e vindo, e parar com a conversa. Mas procure alguém, procure os seus líderes da igreja, aqueles que são, o jovem procura líder dos jovens, o seu líder do pequeno grupo e preferencialmente os seus pastores. Sim, procurem. Mas para quê? Para compartilhar, dividir a carga, tirar a válvulazinha da panelinha de pressão. Ok? Conversar, se expor, falar é importante. É importante falar. É por isso que na clínica pastoral, no primeiro momento, as pessoas falam. Tem pessoas que falam 95% do tempo todo, a gente fala só 5%, porque é importante ela falar. Até para a gente ver e perceber e sentir, ok? Então, é importante, porque pela palavra você vai ver o que está dentro da pessoa, vai poder ajudar, não é isso? Muito importante. A outra maneira que você pode lidar com isso na prática, no dia a dia, então a primeira é a nossa bússola é Deus, voltado para Deus, mente, fé, voltado para Deus, o cuidar do sustento físico, a conversa, a fala, pôr para fora, né? E também boas notícias. Porque a pessoa que está deprimida, ela vai sempre querer falar coisas negativas.
trabalhar com mais notícias. Mais notícias. Né? A Lígia está colocando aqui que há diversos graus de depressão. Há situações que precisam tomar antidepressivo. Nós falamos lá no primeiro encontro. Né? A gente vai fechar falando sobre isso. Quando fala que cuidar de alimento, manter sustento também, é bom falar assim, não é só comida. Não é? Esse alimento aqui foi Deus que providenciou, eu acho que ele tinha todos os ingredientes, todas as antidepressivos ali, todos os ingredientes que aquele homem de Deus precisava. Mas no final a gente vai falar sobre isso, tem que ter, reforçar como nós falamos na vez passada, tem que ter as duas pontas, né? Principalmente quando você identifica que até uma depressão de natureza espiritual, originada no espiritual, ela às vezes danificou, ela deixou sequela no emocional e no físico e físico também. Então, queridos, as boas notícias, né? As boas notícias, né? Porque não ficar só falando coisa ruim. Porque aí Deus falou assim para ele, ele falou assim, também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal. Eu estou sozinho, eu sou o último, está tudo acabado, né? E teve essa boa notícia para ele, e todas as bocas que não beijou. Então tem o lado bom das coisas que precisa ser visto. Atividades boas, positivas, leituras boas, positivas. A pessoa às vezes está entrando no estado de depressão, ela vai ver sessão da tarde, só deprê. Músicas. A Lígia está me dando aqui excelente lembrança. A música então tem um poder de penetração em nós e que joga a pessoa para baixo. Não, agora essa música... Não, sai dessa, irmão. Músicas, muito bem lembrado. E leituras mórbidas. Eu tô entrando em estado de depressão, então vou assistir um filme de drama de tarde. Misericórdia, não é? Então, coisas boas, positivas, né? E também, a quinta sugestão é uma volta para o propósito da vida, ou propósito de vida. Quer dizer, é um despertar para a seriedade, quer dizer, para algo positivo, algo bom. Olhar para o lado bom, o lado que vale a pena, para aquela questão que tem um propósito, olhar para essa questão, essa circunstância, essa possibilidade. O texto vai dizer que Elias entrou na caverna e ali passou a noite. E olha o que aconteceu, já estou concluindo. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aqui, Elias? É muito profunda essa frase, ela tem um sentido, um significado muito grande. Que fazes aqui, profeta? Na caverna, que situação é essa? Que fazes aqui, mulher de Deus, nesse lugar, nessa caverna da depressão? Que fazes aqui, homem de Deus, nessa caverna, nesse lugar, nesse estado de depressão? Jovem, o que você está fazendo aí, nessa situação depressiva? Sem propósito. Deus está falando para Elias o seguinte: Elias, o que você está fazendo aqui? Não foi para isso que você nasceu. Elias, o que está fazendo aí nesse estado? Não foi para isso que você foi chamado. Eu te fiz meu profeta.
Não é para isso que eu tenho te dado poder, unção de poder, unção de autoridade? Era o pastor Elias, o profeta Elias. Então, uma volta. Deus aqui está chamando Elias para o propósito da vida. Algo que valeria a pena, mesmo que ele tivesse que correr de outra Jezabel. Ele deveria estar pronto para isso, porque é esse o sentido da vida. Esse é o plano de Deus para a vida dele. Então, queridos, eu quero dizer para você que está assistindo esse vídeo, que vai assistir, que Deus tem um plano, um propósito. E Deus não criou o homem, a mulher, para ser uma pessoa, um ente deprimido. Deus não tem filho deprimido. Ela vem sim, já demos exemplo. Vem, ela ataca, aborda, ataca a vida do filho, da filha de Deus. Mas temos que logo retornar ao propósito da vida. E a sexta sugestão é agir. Agir. A irmã Lúcia está falando aqui algo muito interessante, que quando eu já preguei sobre Elias e falo sempre esse aspecto, é reconhecer o seu valor diante de Deus. Reconhecer o seu valor. Você vê na fala de Elias, é porque o tempo corre, né? Elias, ele achou que ia morrer, coitado, ele foi lá, ele fez tudo certinho, fez tudo corretinho, os seus irmãos na fé foram para a idolatria e ele agora estava sozinho. Perdeu a noção do seu valor. Muito boa essa sugestão, né? E a Lígia está dizendo aqui algo muito interessante também, né? Deus alimentou Elias. Melhor forma de sustento para enfrentar a depressão é o pão do céu. Isso mesmo, foi isso que Deus fez. Pão do céu. E pão do céu, presta atenção, pão do céu, você pode entender que é um alimento físico, que é do céu. Que tudo que temos vem de Deus, amém? Mas também o sustento sobrenatural que vem através daquilo que Deus nos dá. A visitação do Senhor. Veja que Deus podia mandar o anjo ali, presta atenção, isso é muito importante. Mandar o anjo ali e dizer assim, ó, ser forte, fique forte, levante e vai. E Elias ia levantar, ia ficar forte e ia fazer o mesmo propósito. Mas Deus usou os meios naturais para que o homem de Deus, o filho de Deus, pudesse entender que ele tinha que cuidar dele pelos meios naturais, que nem por ser naturais não quer dizer que não seja de Deus, é de Deus. Amém? Então, o pão do céu. Muito bem. Mas assim, fazer algo, o trabalho, retomada do sentido da caminhada. Porque uma das coisas que acontece com a pessoa que está em depressão, ela é paralisar. Não quer fazer nada. Não tem cabeça para nada. E etc., como já falamos na live passada. Mas assim, retomar o sentido da caminhada. Alguém falando sobre isso falou assim, é mais trabalho, vamos trabalhar. Então, ali está falando aqui, ele ao dar ouvido a Jezabel, esqueceu de quem ele era, exatamente. Ele começou a pensar que ele era ninguém, que era já um Zé morto, era um cadáver. Né? Então, tomar o sentido da caminhada. Olha o que o Senhor disse para Elias, vou encerrar, para nós orarmos juntos, amém? O Senhor
lhe disse, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azael, rei da Síria. Também a Jeú, filho de Nize, e ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo a Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo a Eliseu. Em resumo, vai trabalhar. Vamos retomar o sentido da caminhada. Vamos agir. E você que sabe a história de Elias, você vai ver como Deus o fortaleceu e como o fim da sua vida foi glorioso. Amém? Ele foi, uma carruagem de fogo foi tomado para os céus. Glória a Deus por isso. Então, queridos, aqui nessa conversa, muito obrigado pela participação de vocês. Nessa conversa, nós podemos ter alguma orientação, alguma noção sobre como nós devemos lidar com a depressão. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude. Né? Ali escreveu que não podemos ouvir certas vozes, né? Mas que o Senhor faça calar todas as vozes do inferno e que possamos ouvir a voz, ouvir só o que Deus diz a nosso respeito. Foi o que Deus fez com ele ali, levanta aí. Foi para isso que eu te chamei, não. Vamos agir, vamos pegar o sentido da caminhada, vamos exercer atividade, vamos fazer na vida o que eu te designei fazer. Vai cumprir o seu propósito. E nós podemos entender que junto com esses princípios bíblicos, nós não podemos também ser inteligentes espiritualmente para, se for o caso, como já falamos bastante na live anterior, buscarmos recursos de pessoas especializadas, de preferência homens e mulheres de Deus. Preferência homens e mulheres de Deus. E tomar o nosso remedinho, que o remedinho pode ser também um pão do céu, o pão do céu que Deus trouxe para nós. Vou ler aqui os textos da irmã Andressa e do pastor Alain, que a irmã Andressa colocou aqui a palavra de Deus cura, verdade. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixe apartar-se dos teus ouvidos, guarda no teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Aleluia. Provérbios 4, 20 e 22. Aleluia. É isso aí mesmo. Irmã Ruth Marciano, bom vê-la por aqui. Pastor Alain, ele então oferece esse texto aqui. Eli se levantou, comeu e bebeu o alimento e lhe deu força para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o monte Sinai, o monte de Deus. Amém? Que Deus então nos abençoe. A Lúcia colocou aqui, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Amém? Né? As provisões de Deus sobejam toda a vida dos seus filhos. Glória a Deus. Dá força para a nossa longa caminhada. Como diz o pastor Alain, foram 40 dias e 40 noites. Né? Que Deus então nos abençoe. Queridos, hoje ficou um pouquinho longa, não é esse o plano, mas às vezes temos que fechar para não ficar para a próxima semana. Espero que, para mim foi bom ver a participação de vocês, muito bom. Espero que tenha ajudado a você, principalmente, meu filho, minha filha na fé, você que não faz parte da nossa congregação, mas também tem assistido esse vídeo, espero que tenha ajudado. Se tiverem alguma dúvida, por favor, podem nos procurar, entra no WhatsApp, podem falar conosco.
nós vamos ter toda a alegria em poder estar ajudando vocês. Que Deus nos ajude, que Ele possa nos fazer filhos saudáveis, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, e preparados para que, ao sermos alcançados por uma situação desta, como, por exemplo, um estado de depressão, nós possamos logo, logo saber lidar com essa situação. Foco em Deus, né? Princípios e valores, pensamentos, fé voltados para Deus. E Ele vai nos dar clareza, vai nos abençoar. Que Deus abençoe. Muito obrigado pela sua participação aqui. Continue orando um pelos outros, orando também por nós, pelos pastores da igreja, orando pela a nossa nação. Tenha o restante de noite muito abençoado, cheio da graça e da paz do Senhor. Vamos orar? Amado Deus, obrigado por esse tempo que tivemos aqui, batendo esse papo online. Que o Teu Espírito agora endireite tudo que ficou mal feito. Que o Teu Espírito, ó Deus, traga, decodifique, interprete, traga luz, entendimento. Acima de tudo, nos dê preparação. Preparação para não cairmos neste embaraço que é a depressão. Preparo também para ajudar os aqueles que possam estar envolvidos numa situação como esta. Que possamos ser ferramentas do Senhor nas mãos do Espírito Santo para abençoar pessoas.